abençoando para que ela possa nos abençoar. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço que o Senhor possa usar a tua filha, dê ela agora, Deus, intrepidez, dê ela agora autoridade, que a tua graça venha sobre ela e que ela possa ser um canal, Senhor Jesus, um instrumento para nos corrigir, nos exortar e nos abençoar. Que o Senhor fale através dela e saiamos daqui abençoados pela tua palavra, Deus. É minha oração a ti no nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, mais uma noite nós estamos aqui na presença do Senhor, estamos num culto maravilhoso, graças a Deus. Esse culto é chamado culto da intimidade com Deus, e tem que ser assim porque é um culto que nós viemos para buscar a Deus, para nos derramarmos diante do Senhor, para termos um tempo maior de oração, de intimidade, daí o nome, não é? E essa semana nós estamos sendo ministrados a respeito do tema que diz que nós somos criados para conquistar. Nosso pastor pregou no final de semana a esse respeito. Temos falado a respeito disso nos GEMES, nas casas que se reúnem, não é? E nós estamos aqui hoje para compartilharmos um trecho da palavra de Deus. A minha oração, como o pastor Ricardo agora mesmo terminou de orar, é para que eu seja canal de Deus. É com muito tremor, com muito temor que eu venho aqui e eu peço que os irmãos não olhem para a Catinha, para a pessoa que está à frente, mas eu trago um coração cheio de Deus. E eu estava ali me contendo e falei, Senhor, me ajude, porque essa palavra mexeu tanto no meu coração hoje. E eu penso que eu já chorei que tinha que chorar, né? Então agora eu vou me conter como uma boa menina, né? E vou ministrar a palavra de Deus. Mas que o seu coração hoje seja impactado pela palavra de Deus. Que você saia daqui com a certeza que Deus não te trouxe por acaso, mas que grandes coisas o Senhor tem para tratar na minha e na sua vida. Você crê nisso? Eu creio de todo o meu coração. Nós somos criados para conquistar. Isso é algo inerente do ser humano. Você vê desde cedo o bebezinho, quando ele começa a dar os primeiros passos, quando ele começa a caminhar, ele quer conquistar, ele quer ver novos ambientes, amparado pelos pais que vão conduzindo, segurando para que ele não caia, ele levanta, daqui a pouco ele começa a andar sozinho, ele não quer mais que ninguém o segure, e ele continua ali conquistando e querendo mais, e assim é a nossa vida. E não há nada de errado nisso. Em Eclesiastes, o Salomão ele diz em Eclesiastes 3 que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e fazer o bem. E eu achei curioso que no verso 13 desse mesmo texto ele diz assim: descobri que comer e beber e receber a recompensa pelo trabalho é um presente de Deus. Ora, a recompensa do trabalho, que é um presente de Deus, é uma conquista. Quantos aqui querem conquistar? Quantos querem? Parece que tem alguns que não querem, mas eu acho que todos querem conquistar. Nós queremos muitas coisas. Se nós fôssemos chamar os pastores aqui, e nós vamos fazer, vou chamar um pastor aqui, nós vamos fazer oração da conquista da casa própria. Aqui nós vamos fazer oração da conquista da porta de emprego. Tinha que ser ali porque ia ser maior, né? Mas nós vamos ter oração pelo carro novo. Oração pela conquista de uma família feliz, abençoada. O jovem, ele não casou, ele tem aquele desejo, ele anseia em conquistar. São muitas as conquistas. Conquistas na área acadêmica. Eu quero fazer uma faculdade, eu quero crescer. Conquista de ascensão profissional. Qual é a sua conquista? Quais são as conquistas que pulsam no nosso coração? Conquistas lícitas. Conquistas que cabem a homens e mulheres de Deus. E precisa ser assim. É mistério que isso aconteça. E eu quero dividir essa mensagem hoje em duas partes. A primeira delas, eu quero falar a respeito dessa conquista, desse afã que o homem tem de conquistar. E a palavra de Deus, ela é recheada. Existem inúmeros versículos que nos impulsionam a caminhar, a prosseguir, a termos certeza que o Senhor está conosco. O salmista Davi, ele fala que no nome do meu Deus, eu sou capaz de saltar uma muralha, que ele enfrenta uma tropa. Então nós vemos o Senhor Jesus, através da sua palavra, nos motivando, nos encorajando a prosseguir, a conquistar. A Bíblia ela é recheada de promessas. Você crê nas promessas dessa palavra? Eu creio nessas promessas. E dentre tantas, eu pensei que o pastor Ricardo fosse pregar o meu texto, né? Mas não foi. Eu gostaria que você abrisse de tudo isso. Eu orei e o que saltou aos meus olhos é um texto muito conhecido de todos nós, lá em Isaías, capítulo 55, os versículos 8 e 9.
falando de conquistas, falando de como que a gente quer crescer diante de Deus. Qual é a palavra do Senhor para nós? Isaías 55, os versos 8 e 9, diz assim a palavra de Deus: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Aleluia! Esse versículo ele é muito conhecido, nós sabemos disso, mas eu quero hoje me deter com os irmãos e nós degustarmos um pouco mais do que a palavra nos diz. Os pensamentos do Senhor não são os seus pensamentos. Os caminhos de Deus não são os seus caminhos. Os caminhos de Deus são mais elevados. O profeta Abacuque, ele fala isso, que ele diz que o Senhor é minha força, Ele faz os meus pés como da corça, Ele me conduz a lugares altos. Às vezes nós somos tímidos diante de Deus. Às vezes você vai diante de Deus como uma pessoa tímida e fala: Senhor, olha, o Senhor pode me dar qualquer coisa, o que o Senhor me der, tá bom. Eu vou orar e vou buscar e vou conquistar um quartinho e uma cozinha, tá bom. Irmãos, Deus é mais, os pensamentos de Deus são maiores. Deus tem mais para nos dar. E nós precisamos nos colocarmos diante de Deus e crermos no tamanho do nosso Deus. Nós sabemos disso. Mas às vezes nos falta fé. Às vezes nós nos pegamos nos nossos questionamentos. Será que eu vou conseguir? Mas será que eu vou conquistar? Quantas vezes você e eu nós já dissemos: é muito para mim? Não, isso daí não é muito, pode ser menos. Irmãos, nós temos um Deus que diz que os seus pensamentos são mais altos, que os caminhos de Deus são mais elevados. E a partir do momento que você se coloca diante de Deus, como homem e mulher de Deus, buscando a sua conquista, Deus é poderoso para te conceder o que você deseja. Deus é poderoso para reavivar sonhos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós temos que crer nisso. Só que às vezes, vira a tela para mim, vem tantas indagações, tantas dúvidas, será? Quantas vezes você coloca alguma coisa nas mãos de Deus e fala: Senhor, está nas tuas mãos, eu entrego, eu confio. E aí você fica batendo o pezinho assim, esperando, aí parece que Deus não faz, aí você tira das mãos de Deus, aí daqui a pouco coloca de novo. O que te inquieta, meu irmão, minha irmã? Qual é a conquista que parece tão difícil? O que aos teus olhos é tão inacessível? O que aos teus olhos parece distante? Como saber conquistar? Como saber se isso é para mim ou não? Baseado nesse texto, eu vou colocar apenas duas atitudes. Poderíamos elencar 38 motivos para você conquistar. 28 passos para a conquista. 10 passos. Não, vamos nos deter em 2 verbos. Por favor, Vivi. Você tem que ter 2 preliminares para conquistar. 2 preliminares. A primeira delas, definição. O que é definição? Você precisa definir, escolher, decidir o que você deseja conquistar. E isso implica você pesquisar tudo, você vasculhar, você saber tudo a respeito do alvo da sua conquista, daquilo que você quer. Então, há de ter uma definição. Então, tá bom, agora eu concluí o terceiro ano, eu vou fazer faculdade. Eu vou para a área de direito, leis, eu vou para a área de veterinária. É antagônico demais, né? Se você vai para direito e administração, tudo bem, mas né, tem gente que é assim. Poxa, eu desejo conquistar, eu quero conquistar minha casa própria. Eu vou entrar no financiamento da casa própria. Eu vou me organizar para isso. Mas ao mesmo tempo, eu passei na concessionária, eu vi aquele carro. Há de ter uma definição, há de ter um objetivo, há de ter um alvo. E como é que a gente sabe se é isso ou se não é? A palavra de Deus, em Colossenses 3,15, o apóstolo Paulo diz que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz. É importante que você ore, que você coloque diante de Deus: o que eu quero é lícito. Sobretudo, é da vontade de Deus. Lembra de Romanos 12,
Verso 2, a palavra de Deus ela é boa, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então o que eu quero é lícito, é da vontade de Deus, eu vou me dar bem com isso, eu vou gostar disso, eu vou me adequar a isso. Vai ser bacana para mim, você se vê fazendo aquilo, conquistando aquilo, adquirindo aquilo, indo para aquele lugar. Primeiro passo é você definir. Segundo passo, preliminar para uma conquista, é ação. Fazer a sua parte. A distância entre o sonho e a conquista chama-se atitude. E tudo na vida tem um preço, meus irmãos, nós sabemos disso, não é de graça. Há de ter um engajamento, há de ter uma busca, há de ter um foco. E a palavra de Deus nos fala lá em Provérbios, para você observar a formiga. A palavra de Deus fala, observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela, seja sábio. Ela não tem chefe, não tem supervisor, e ainda assim armazena suas provisões no verão, e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Na continuidade do versículo, está escrito até quando você vai ficar deitado preguiçoso. Quando você se levantará do seu sono? Irmãos, preguiça não é de Deus. Para conquistar nós temos que ir atrás, tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ir atrás. Eu vou ficar orando. Aí hora arrebatada, dorme, acorda 11 horas da manhã. Estava orando, arrebatado, estava dormindo. E aí quer conquistar. Não, mas eu vou orar e vou fazer. Irmãos, a parte que Deus deixou para que nós façamos, nós temos que fazer. Jovem, ouça isso, preguiça não é de Deus. Acorda cedo, criatura, lê a Bíblia, vai fazer uma caminhada, toma uma chuveirada. Mas nesse frio, irmãos, nós temos que vencer. Fomos chamados para conquistar, mas não é dormindo não vamos conquistar nada lá dormindo, chocolatinho quente, aquele edredom, não funciona. Precisamos atentar para isso. Você quer conquistar? Quanto que você deseja? Desejar, a gente deseja muito. Querer, nós queremos muito. Mas tem que ter atitude. Guarde isso. A distância entre o sonho, aquilo que eu desejo, que eu quero, e a concretização, é a minha atitude. É como eu me posiciono. É se eu vou atrás, se eu busco, se eu aconteço. E a continuidade do versículo diz que se tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando os braços. Já viu aquela pessoa que anda na rua de braço cruzado? Eu acho tão engraçado, porque, meu Deus, parece que está pesado, né? As coisas, então tem que segurar assim. Se fosse um pouco mais maleável, punha para trás, amarrava, igual, alguma coisa. Mas parece que, né? A gente tem que atentar para isso. Preguiça não é de Deus. Para conquistar tem que ir atrás. Para conquistar tem que fazer a sua parte. Deus é Deus, Deus abençoa, Deus faz. Mas a tua parte tem que ser feita. E às vezes as bênçãos são retardadas porque não fazem a sua parte. Evidentemente que com a ação caminha a perseverança, o não desistir, o estar junto, porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os seus caminhos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que o seu pensamento. Tem algum sonho engavetado aí? Tem coisa que parece que não vai acontecer mais? Tem conquista que, deixa pra lá, irmã, já desisti. Oh, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui nessa noite para falar que os pensamentos dele são maiores, que os caminhos dele são maiores, que o que ele tem na tua vida vai se cumprir, mas que você tem que se posicionar em Deus, que você tem que buscar Deus, que você tem que se colocar diante do Senhor, fazendo a sua parte e confiar que Deus vai agir. Não engavete os seus sonhos, não deixe ele ali parado. Em nome do Senhor Jesus, o que você queria tanto que ficou empacotado, parece tão distante. Deus te trouxe aqui para dizer que é possível. E se você crê, é possível em nome de Jesus. Se você crê, é possível, porque os pensamentos do Senhor são maiores. Até aqui nós falamos de conquistas lícitas e coisas que nós gostaríamos de ter, gostaríamos de conquistar. Não é errado você querer a casa própria, você querer o carro, você querer estudar, você ter uma ascensão profissional, você ter uma estabilidade financeira. Não há problema nisso. Eu disse que dividia essa prédica em duas partes, porque eu quero falar a respeito de dois personagens da palavra de Deus. Até aqui foi tudo ok, amparado pela palavra. Mas para nós encerrarmos aqui, eu quero pensar um pouco na vida de Salomão, o grande Salomão. E eu quero pensar um homem do Antigo Testamento, um homem do Novo Testamento, concernente à conquista, concernente a ir atrás.
Salomão, a palavra de Deus fala que ele teve tudo. Se você ler ali a partir em Eclesiastes, o capítulo 2, a partir do versículo 4, diz que ele se lançou a grandes projetos, que ele plantou vinhas, que ele construiu, que ele plantou árvores frutíferas. Diz a palavra de Deus que ele comprou escravos e escravas e teve escravas. Ele teve a maior quantidade de bois, ele teve a maior quantidade de rebanhos, ajuntou para si ouro, prata. A palavra de Deus nos diz que esse homem não negou nada que os seus olhos desejassem. Ele se tornou poderoso, ele se tornou grande. Vira o texto para mim, por gentileza. E no versículo de número 10 ele diz: não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, para conquistar, percebi que tudo foi inútil e foi correr atrás de vento. O grande Salomão, que teve todas as propriedades, que teve todos os bens, que teve tudo o que ele quis, ele diz que ele não negou nada que os seus olhos desejassem. Ele poderia ter tudo, Ricardinho. Todo, pastor Ricardinho. Ele poderia, outro dia você falou dos camelos, né? Se fosse nos dias de hoje, poderia ter uma coleção de carros, esses carros importados, né? Que os jogadores têm. Meu filho falou de um carro de quase R$1 milhão, mas por quê? Que vem junto com esse carro? Mas diz que tem carro Nespresso e diversas outras coisas. Salomão, ele tinha tudo isso. E ele falou que tudo era correr atrás de vento. Tudo era correr atrás de vento, porque ele descobriu alguma coisa maior. A palavra de Deus diz que Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do homem. E o grande apóstolo Paulo, pode virar o texto para mim. O apóstolo Paulo, ele diz que o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo considerou tudo como nada. Por causa dessas coisas, ele diz que as considerava como esterco para ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Aleluia, meus irmãos. Aqui nós estamos falando de outro patamar de conquista. Até então, o que nós falamos de conquistas aqui dessa terra são lícitas e você pode conquistar. Só que quando nós atentamos para aquilo que é eterno, quando nós atentamos para aquilo que não termina nunca, a gente vê que as coisas são diferentes. Para finalizar, o último texto, ainda em Filipenses 3, o verso 13 e 15, o apóstolo Paulo diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Paulo ainda tinha algo a conquistar. Esta é a maior conquista. A tua vida com Deus, meu irmão, minha irmã. Essa é a tua maior conquista. Você sobrevive sem a conquista de uma casa própria. Você sobrevive sem um carro novo. Você sobrevive, consegue ser feliz se não concluir os seus estudos. Mas a presença de Deus, estar diante de Deus, prosseguir para o alvo, com a certeza da salvação em Cristo, isso ninguém pode trocar. Essa tem que ser a nossa conquista. Essa é a maior conquista. Eu não os desmotivo a terem as primeiras, mas se elas não forem possíveis, elas não são tão importantes. Importante é estar em Cristo. Importante é viver em Cristo. É ter a sua vida guardada em Cristo. Com a certeza que tudo e todas as coisas estão na mão dEle. Com a certeza que Ele cuida do teu dia a dia. Inclusive das conquistas que você deseja. E que de repente você pode pensar que não alcança mais. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos. Por isso não desista. Não desista da sua conquista. Coloque-se diante de Deus. Mas sobretudo,
Encha-se da presença de Deus. Se você se encher da presença de Deus, se você conquistar, estar na casa do Senhor. Hoje o nosso devocional em Mateus 24 pergunta: Senhor, quem subirá ao santo monte do Senhor? Quem habitará no seu tabernáculo? Aqueles que têm as mãos limpas, que têm o coração puro. Irmãos, isso não tem conquista, isso não tem nada que supere estar em Cristo, sentir a presença de Cristo, se derramar diante de Cristo, colocar o teu coração diante dele, ter a certeza que ele cuida de você, que ele cuida dos teus, que ele cuida da tua vida, que o teu futuro está nas mãos de Deus, aquilo que te inquieta está nas mãos de Deus, tudo e todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Esta é a maior conquista. Todas as outras são efêmeras, são passageiras, mas a tua vida com Deus, conquiste um degrau a mais diante do Senhor, porque os pensamentos do Senhor são mais elevados que os teus, os caminhos do Senhor são mais altos do que o teu, e buscando ao Senhor, se colocando diante dele, você vai conquistar, porque afinal de contas você foi criado para isso. Desengavete esse sonho, preste atenção, desengavete isso que você achava que não ia acontecer mais, em nome de Jesus. Se você se posicionar como homem, mulher de Deus, grandes coisas o Senhor vai fazer na sua e na minha vida. Amém, queridos? Você crê nisso? Em nome de Jesus, Deus abençoe a tua vida, no nome do Senhor Jesus.